Continuando aqui, nós vamos falar agora só sobre a equação fundamental da reta. Na verdade, nós vamos começar a falar sobre as equações da reta. O que são equações da reta? São equações que relacionam as coordenadas de qualquer ponto que esteja em cima daquela reta. Ou seja, uma regrinha, digamos, podemos pensar dessa forma, que é uma regra que estabelece os pontos que fazem parte dessa reta. Todos os pontos que estão sobre a reta obedecem a essa regra. Que regra é? Uma relação do seu x com o seu y, das suas coordenadas. Uma equaçãozinha. Vou ter alguma coisa assim, y igual a algo de x mais alguma coisa. Entendeu? Então vai ser uma regrinha que relaciona a abscissa e a ordenada de todo ponto que estiver sobre a reta. Se um ponto está sobre a reta, ele obedece a essa regra, que é essa equação. Se o ponto não está sobre a reta, ele não as suas coordenadas não satisfazem essa equação. E a primeira equação que nós vamos falar é a equação fundamental da reta, que vem exatamente dessa equação que nós acabamos de escrever ali, que é a fórmula do coeficiente angular da reta, através de dois pontos, né? Tem uma determinada reta aqui, ó. Nós temos aí o desenho, tá tranquilo de ver aí o desenho? Tá dando para ver bacana? Não sei se o tamanho ficou legal. Eu tenho um desenhozinho aí, ó, uma reta R. Aí tenho aqui um ponto P0. Esse ponto P0 ali, galera, é um ponto conhecido. Ou seja, eu conheço as suas coordenadas, que são x0 e y0. Tanto que eu estou colocando x0 e y0 para indicar que eu sei qual é esse valor. Eu sei qual é esse valor aí. São dois valores ali, dois números, né? Imagina que são dois números que nós sabemos qual é esse valor, certo? E aí, essa reta aí, ela tem sua inclinação aqui alfa, né? O seu ângulo, na qual o coeficiente angular, ela vai ter um determinado valor aí, coeficiente angular m, certo? Então, eu vou colocar aqui o coeficiente angular dessa reta angular é o m. Aí é o seguinte, nós vamos pegar agora e fixar um ponto aleatório que está na reta, ó. Ali o ponto P. Esse ponto P é um ponto que eu não conheço, ele é genérico. É um ponto genérico, nós estamos generalizando ele. Ou seja, ele representa perdão, qualquer ponto que esteja sobre essa reta. Ou seja, num local qualquer. Eu coloquei aqui um local aleatório na imagem, mas poderia ser um ponto que esteja aqui, poderia ser um ponto que estivesse aqui, aqui, ou mais assim, por aí vai. É um ponto genérico. Desculpa. É um ponto genérico aí. Então, suas coordenadas eu vou colocar aqui como sendo x e y. Um x e um y aí qualquer, genérico. O que acontece? Se essa reta tem um coeficiente angular m, eu sei que o valor desse coeficiente angular vai ser o quê? M igual a diferença entre os y, né? Então, vou pegar aqui, ó, o y desse ponto P genérico menos o y desse ponto P lá que eu conheço, dividido pela diferença entre os x, né? Então, eu vou pegar o x do ponto lá, o genérico lá, dividido pelo x do ponto que eu conheço. O que é o seguinte, digamos que eu conheça o valor do coeficiente angular. Eu conheço o valor de m. Então, eu posso reorganizar essa equação aqui como? Fazendo meio pelos extremos. Quando não tem nada embaixo, eu sei que o valor é 1. Então, se o valor aqui é 1, posso fazer meio pelos extremos. Ó. 1 vezes y menos y0. Tudo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, fica y menos y0. Igual a... Aí aqui, ó, o m vai multiplicar isso aqui tudo. Ó. Então, fica m vezes... Aí aqui é um detalhe que se eu botar assim, ó, x menos x0, está subentendido que o m está multiplicando apenas esse primeiro x, quando na verdade ele tem que multiplicar a subtração inteira. Então eu coloco entre parênteses. Então observe que aqui, só um minutinho, gente, eu vou beber uma aguinha bem aqui para ver se melhora.
Voltei. Olha só. No caso, nós estamos destacando aí, ó. Eu vou circular em vermelho todos os valores que nós temos, ó. Esse y0 e esse x0 são números fixos. E o m, a gente tem também o seu valor. Então, o que varia aí? Somente o y e o x. E quem são esse y e esse x aí? Eles são as coordenadas de um ponto qualquer da reta. Então, se eu tenho o valor do coeficiente angular e um ponto dessa reta, eu posso verificar se um segundo ponto pertence a essa reta através dessa equação. Certo? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplinho bem aqui, legal. Cadê os exemplos que eu tinha destacado? Tá aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. Por exemplo, vamos verificar se o ponto... Eu vou colocar um ponto aqui interessante. Se o ponto... Deixa eu ver aqui o que vai dar certo. Vou colocar aqui um ponto qualquer. O ponto -1 e 2 pertence à reta que passa pelo ponto 0 e -2 e tem m igual a 3. Deixa eu ver se vai fazer aqui na cabeça aqui. Para aí. 3, tem que ser 3. Vou colocar outro valor para dar certo. Isso, x, -1, 0. -1, -3. Que dá -3. Vai dar 2, 5. Vou botar -5 aqui. Vou botar -1 também. Acho que agora vai dar certo. -1. Não. -3. Então tem que dar -3. Esse menos esse tem que dar -3. Então vai ser -5. Aí, o ponto -1 e -5, vamos verificar se o ponto -1 e -5 pertence à reta que passa pelo ponto 0 e -2 e tem coeficiente angular igual a 3. O que acontece? A gente, toda vez que for uma ocasião dessas, a gente deve utilizar essa equação fundamental. Por quê? Porque a equação fundamental, ela relaciona aqui, ó. Eu tenho y0 e x0, que é o ponto conhecido da reta, o m, que é o coeficiente angular, e o x e o y, que representam um ponto qualquer dessa reta. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou substituir os valores dentro da reta. Como assim? Esse -1 e -5 é o ponto que eu quero verificar, ou seja, o ponto genérico. Esse 0 e esse -2 é o ponto que eu sei que está na reta. Então, eles vão ser o meu x0 e o y0. Então, é isso que eu vou fazer, substituir. Ó. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Só que o x0 e y0 é esse ponto fixo. Então, eu posso já colocar os seus valores aí. Ó. y0. Quem é o y0 nesse caso? Do ponto fixo? -2. Então, eu coloco aqui. Ó. -2. E quem é o x0, que é o nosso ponto que a gente conhece da reta? O próprio zero ali. Ó. E quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é 3. Então, observe que fica dessa forma aí. Ó. Aí, para eu verificar, o que eu faço? Eu jogo os valores das coordenadas do ponto aqui e vejo se essa igualdade fica verdadeira. Como assim? Ó, o y. Quem é o y do ponto lá? -5. Então, aqui fica o seguinte. Ó.
menos 5. Aí, menos 2, menos com menos fica mais. Mais 2, igual a 3 vezes. Aí, quem é o x aqui lá do ponto? Menos 1, menos 0. Menos 5 mais 2 dá quanto? Menos 3, igual a 3 vezes menos 1 menos 0 é menos 1. Menos 3 é igual a 3 vezes menos 1? Sim, ó, 3 vezes menos 1 é menos 3. Opa, deu verdadeiro. Deu uma igualdade verdadeira. Então quer dizer que aquele ponto está sobre essa reta. Agora, se desse uma igualdade diferente, aí eu diria o quê? Que o ponto não faz parte dessa reta. Certo? Então, para eu verificar se um ponto pertence à reta, é dessa forma aí. Além disso, eu posso encontrar a equação de uma reta através do coeficiente angular e de um ponto que eu conheço. Como assim? Ó? Determinar passa por, vou colocar aqui um ponto menos 1 e 2, e tem m igual a menos 2. Olha aí, vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto menos 1 e 2 e tem m igual a menos 2, o coeficiente angular. Então, o que eu faço nessa ocasião? Olha só. Eu utilizo a minha equação fundamental da reta. Como assim? Eu vou escrever aqui a equação fundamental, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Porque essa reta aí, eu sei que ela passa nesse ponto e tem esse valor do coeficiente angular. Então, eu substituo esses valores. Ó. Esse ponto é o ponto conhecido. Então, aqui é o x0 e aqui é o y0. Então, eu vou jogar os valores aqui. Ó. Fica y menos 2, y0, igual a m, quem é o m lá? Menos 2, vezes x menos o x0. Quem é o x0 lá do ponto que eu conheço? Que é o x do ponto que eu conheço, menos 1. Então, eu coloco aqui entre parênteses, ó, menos 1. Poderia até colocar um colchete aqui nesse parêntese para... matematicamente, o certo seria um colchete, né? Mas como a gente abriu o parênteses e lá na frente foi que a gente viu que tinha outro parênteses, você pode deixar 2 parênteses, contanto que você não se confunda, tá bom? Não tem problema não. Y menos 2 é igual a... Aqui vai ficar como? Eu vou organizar isso aqui agora. Menos 2 vezes. Menos com menos aqui fica mais. X mais 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a distribuição aqui, ó, que é o que a gente chama de... Muita gente chama de chuveirinho, né? Menos 2 vezes x fica o quê? Menos 2x. Menos 2 vezes 1 fica menos 2. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Como aqui eu tenho y menos 2, eu jogo esse menos 2 para o lado de lá, vai positivo. Então fica y igual a menos 2x menos 2 mais o 2 que veio. E 2 menos 2 é 0, então fica y igual a menos 2x. E essa aqui é o que a gente chama de equação da reta. Equação da reta. Por quê? O que essa equação está me dizendo? Que todo ponto que está sobre essa reta satisfaz essa condição. Qual é a condição? Que o seu y deve ser igual a menos 2 vezes o seu x. Ok? Então, isso aí é uma equação que determina os pontos que fazem parte dessa reta.